Você pode ter diabetes, mas você pode não ter, mas você certamente conhece alguém que tem e que vive fazendo o controle da taxa de glicose, furando o dedo. É realmente um procedimento que às vezes deve ser feito muitas vezes por dia. Mas agora existe no Brasil, há 1 ano e meio, uma novidade. É um sensor que também tem essas medidas, mas que dispensa o furinho. É bem mais simples, como mostra pra gente agora a repórter Michele Loreto. Essa era a rotina do Arthur, desde que ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 5 anos de idade. O Arthur furava o dedo em torno de 10 vezes por dia. Era ruim, Arthur? Era ruim, mas eu fui se acostumando. Hoje, isso mudou. Ele usa um aparelho que mede a glicose sem furar o dedo. Logo no início do diagnóstico, ele teve hipos violentas na madrugada. Acordou, né? Passando muito mal. E depois disso, nunca mais eu dormi. Todo dia às 3 da manhã, eu acordo para medir a glicemia dele. E é muito mais prático você pegar o aparelho e passar, né, e ver quanto tá, do que você pegar e achar o braço dele no meio das cobertas, ir lá fazer o furo, pôr a tira, pegar o sangue. O aparelho que facilitou a vida na casa do Arthur mede a glicose no líquido intersticial. E o número sempre aparece com um atraso em relação à glicose medida no sangue. Isso confunde o Teuler, que tem diabetes há muitos anos. Eu estava numa festa de amigos e eu me senti um pouco mal, fui olhar minha glicose estava 43. E eu entrei em pânico, eu corri para comer doce depressa, achando que eu estava com uma hipoglicemia séria. E quando eu cheguei em casa no dia dessa festa, eu fui conferir furando o dedo, né, o aparelhinho convencional que a gente fura o dedo, bota uma gotinha de sangue, e a diferença foi de 100 pontos. Mas o fabricante avisa, essa diferença pode sim existir. Quando você faz uma ponta de dedo, você tem uma foto. Você tira uma foto, você faz uma picada no dedo, vê quanto que está a sua glicose no sangue. Só que você não sabe para onde ela está indo, se ela está subindo, se ela está descendo, se ela está estável. Com a seta, o paciente antecipa. Por exemplo, se a seta está na horizontal, isso indica que o nível de glicose está estável. Para cima, a glicose está subindo. E se a seta está para baixo, é sinal de que a quantidade de açúcar no sangue está caindo. Para o endocrinologista Márcio Krakauer, isso faz diferença no dia a dia de um paciente que tem diabetes. É igual o trânsito. Se você sabe para onde está indo o trânsito, você pode mudar a sua atitude. É a mesma coisa. O aplicativo que vê o trânsito e que entende que aqui tem mais, está congestionado, ele pode te mandar para lá. Cabe a você decidir se você quer ir ou não. Para usar o aparelho, o paciente deve colocar esse sensor na pele e passar o medidor no braço. Isso pode ser feito quantas vezes ele quiser. E o sensor deve ser trocado a cada 14 dias. Antes me atrapalhava bastante, por causa que tinha preguiça de sair da brincadeira para ir medir. E agora como é que você faz? Mostra pra gente. Agora é só apertar aqui. Passar no braço. Já dá o resultado. Quanto tá? 208. E a setinha tá? Caindo. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai normalizar daqui a pouco. E aí você faz o que quando tá assim? Eu corrijo, mas eu já corrigi. Você fez o que? Você comeu? Não, eu apliquei insulina. Muito bem, nós entramos em contato com a Anvisa para saber sobre a dificuldade de interpretação que vocês viram aí na reportagem dos dados do sensor e da diferença entre os valores quando são comparados com a picada na ponta do dedo, né? Em nota, a Anvisa confirmou que o produto é indicado para medir os níveis de glicose no líquido intersticial, como nós mostramos na reportagem da Michele Loreto, mas que em alguns casos ele não pode substituir os testes de glicose no sangue para o controle de diabetes. Esses casos são os seguintes: quando a alteração do nível de glicose acontece muito rapidamente, para confirmar hipoglicemia ou uma possível hipoglicemia, e se os sintomas que o paciente estiver sentindo não forem compatíveis com a leitura desses números no sensor. E em relação ao que aconteceu com o Teuler, aquele rapaz da reportagem, a Anvisa disse que esse nível de variação não está previsto nas informações do processo de registro do produto e não pode ser considerada aceitável. A Anvisa disse que já recebeu notificações anteriores com
esse mesmo teor e uma investigação está sendo realizada nesse momento. A gente vai acompanhar tudo isso. Mas, doutora, vamos voltar para a questão da medição. Isso é importantíssimo para a qualidade de vida do diabético, né? Como é que ela acontece? Sem dúvida, quando você vai decidir o que você vai fazer, por exemplo, vai tomar uma dose de insulina ou vai se alimentar, você precisa checar como está a sua glicemia, até para ver se você vai ter, depois dessa refeição, você vai estar controlado ou não. Então, o que a gente faz nessa situação, quando eu vou fazer só a pontinha de dedo, eu faço só numa coisa estanque, eu vou ver o que está no vaso, então a glicose que está aqui no vaso. No caso do sensor, esse é diferente. Então, quando eu estou vendo o sensor, que é aquele igual o menino escaneou, o que ele está vendo é uma leitura do interstício. Já passou pelo vaso e está aí depois indo para o interstício. Então, essa glicose que está no tecido. E quais são os fatores que podem alterar a glicemia? Então, toda vez que você tem, eles são comparáveis, a pontinha de dedo ela é comparável com o sensor quando você não está comendo, quando não tomou a dose de insulina e quando não está fazendo exercício. Se a glicemia está mudando muito rapidamente, essa variação ela pode ser maior.